Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Você está feliz? Amém? Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo de número 12, versículo 1 até o versículo de número 10. Venha orar essa semana, tá bom, gente? Coloca lá o seu nome, venha orar. Nós queremos que você busque a face do Senhor. Tenda a sua oração que você ora na sua casa, ore em casa também, mas venha para nós buscarmos juntos aí a presença do Senhor. Pastor Marcel está em Boa Família. Normalmente no primeiro domingo ele vai para Boa Família, dá uma força para o Caio lá. E hoje foi uma turminha daqui para lá, e qualquer dia que você quiser aparece lá também. Amém? 2 Coríntios capítulo 12, versículo 1. Podemos ler? Diz assim: Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide ou ninguém pense de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Deus, muito obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor está nos dando de estarmos na sua casa. É muito bom poder estar na sua casa, Pai. Obrigado, Pai, por termos a oportunidade de adorar o Teu nome. Obrigado, Pai, pela oportunidade de ofertar e de agora ouvirmos, Deus, a Sua palavra, a Sua voz, Deus, através da Sua palavra. Eu quero Te agradecer por essa oportunidade em especial de mais uma vez, Deus, poder pregar a Sua palavra. Obrigado, Pai, pela Sua misericórdia, pela Sua bondade e pelo Seu amor. E a minha oração, Deus, nesse momento é Te pedindo que o Senhor possa falar conosco. Pai, a Tua palavra tem poder de sozinha transformar histórias, mudar vidas, se revelar aos nossos corações. Mas eu Te agradeço, Pai, pela oportunidade de estar aqui e Te peço que pela Sua misericórdia o Senhor use a minha vida, Deus, para transmitir essa palavra. Que no nome de Jesus, Deus, a essa palavra ser pregada, a minha oração é que vidas sejam consoladas pelo Senhor, sejam restauradas pela Tua presença, que o nosso entendimento seja aberto e que nós venhamos sair daqui entendendo, Pai,
que o Senhor está cuidando de nós. Eu peço, Deus, que no meio dos tempos difíceis que estamos vivendo, o Senhor nos dê uma fé madura, uma fé, Deus, que nós verdadeiramente conhecemos ao Senhor. E eu peço, Pai, salva pessoas, renova, nos alimenta nessa noite. Tudo isso, Pai, em nome de Jesus, para a honra e a glória do Teu santo nome. Amém? Irmãos, 2 Coríntios capítulo 12 é um texto bastante conhecido. Se você é um estudioso da palavra, se você tem o costume de ler a palavra e diante de algumas dúvidas, algumas dúvidas chamam a sua atenção, com certeza você já parou nesse texto, e esse texto é motivo de muitos debates, muitas discussões. Existem muitas pessoas que querem descobrir qual é o espinho na carne de Paulo. Existem suposições, existem achismos, e com certeza esse texto é edificante. Esse texto eu tenho uma particularidade com ele, porque logo no início da minha conversão, eu gostava muito daquele hino que tocou aqui na quinta-feira: só tua graça me basta e a sua presença é o meu prazer. Quantas vezes nos meus momentos de dificuldade, nos meus momentos de luta, eu ouvi do próprio Deus, Ele me dizendo: Everton, a minha graça te basta. E é exatamente isso que nós precisamos de sair daqui entendendo, que a graça dele nos basta, porque o poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Eu não sei como você saiu da sua casa, eu não sei o que você veio buscar, mas eu tenho uma resposta de Deus para o seu coração: a graça dele é o bastante para nós, e o poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, e quando nós estamos fracos, é que nós estamos fortes. E olhando para esse espinho, para as especulações, eu não vou me deter nas especulações por não ter uma resposta clara. Alguns alegam que eram demônios que atormentavam ele, a luta dele contra a carne era muito grande. Alguns alegam que eram os pecados que seduziam Paulo e esse espinho vinha sobre ele. Outros alegam que era um problema na visão. Só que não se tem uma regra clara, uma interpretação correta. Mas algo que me chama bastante atenção no texto, que ainda que eu e você não saibamos o que é o espinho na carne de Paulo, esse texto consegue trazer ensinamentos muito importantes para mim e para você, que podem nos edificar como igreja. E antes de nós falarmos sobre o espinho, eu preciso que você entenda por que Paulo vai falar do espinho. Antes dele chegar nessa metáfora que ele está usando para ilustrar o momento que ele está vivendo, ele está passando por um momento muito difícil. Nesse momento, existem alguns falsos mestres invadindo a igreja de Corinto. E esses falsos mestres, conhecidos também como os falsos apóstolos, ou superapóstolos, como algumas traduções, eles vão espalhar falsos ensinos, alegando terem experiências miraculosas com Deus e descredenciando o apostolado de Paulo, dizendo que Paulo não era um apóstolo. E, pelo visto, a igreja de Corinto começa a acreditar nesses falsos mestres. E se você ler o capítulo 11, você vai ver que por diversas vezes Paulo está corrigindo a igreja de Corinto, dizendo: eu ensinei para vocês o evangelho correto, e vocês, por causa de infiltrações que estão acontecendo aí dentro, vocês estão se deixando levar por outro evangelho. Só que eu quero dizer para vocês
que esses falsos mestres, eles não provêm do Senhor. Não foi o próprio Deus que os enviou. Eles são enviados por si mesmos, e o desejo deles é ganhar dinheiro com vocês, o desejo deles é usurpar vocês. E o capítulo 11 vai dizer que Paulo só está corrigindo eles porque ele tem ciência que assim como a serpente enganou Eva, assim como a serpente seduziu Eva, esses falsos mestres estavam seduzindo a igreja de Corinto, e Paulo, muito bravo, disse que as coisas não iam ficar daquele jeito. E Paulo está ouvindo que ele não é um apóstolo. Aí em alguns momentos eu acho muito interessante, por exemplo, no capítulo 11, no versículo 1, ele vai falar assim: tomara que vocês me suportassem um pouco na minha loucura, suportai-me, porém, ainda. Numa tradução mais atualizada, Paulo está falando assim: perdoem a minha insensatez. Não era para eu me comportar dessa forma, não era para eu me dirigir a vocês dessa forma, mas do jeito que as coisas estão, não tem outro jeito. Eu preciso de mostrar para vocês, porque a forma que eu vou mostrar é o zelo que eu tenho de Cristo. Ou seja, Paulo vai mostrar com fatos que ele é um apóstolo de Cristo. Paulo vai, diante das dúvidas que estavam aparecendo, Paulo vai falar assim: peraí, eu acho que vocês não me conhecem. Vocês não sabem quem está diante de vocês. Aí o versículo 22 do capítulo 11, ele vai fazer alguma comparação dos falsos mestres para com ele. E ele vai dizer: eles são hebreus? Eu sou também. Eles são israelitas? Eu também. São descendência de Abraão? Eu também. Eles são ministros de Cristo? Falo como fora de mim? Eu ainda mais. Ou seja, Paulo está falando, se eles são ministros de Cristo, eu estou dizendo que eu sou melhor que eles, eu faço muito mais que eles, em trabalhos, em açoites, em prisões, em perigo de morte, muitas vezes. Aí ele vai descrever: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos uns, 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos do gentio, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, em frio e em nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me abrase? Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito às minhas fraquezas. Paulo está apresentando o seu currículo de obras terrenas. Ele está dizendo: eu já fui preso, eu já apanhei, tudo isso por amor a Cristo. Eu já sofri naufrágio, eu já sofri perigos, eu já teve situações que eu enfrentei o frio, que eu enfrentei a nudez, que eu passei por problemas. Quando a igreja está passando por um problema, eu estou passando também. Quando tem alguém fraco, eu me sinto fraco também. E se eu for me gloriar, eu vou me gloriar em quê? Na minha fraqueza. E vai finalizar o capítulo 11 dizendo: em Damasco, que governava sobre o rei Aretas, ele pôs guardas às portas das cidades para me prenderem, e eu fui descido num cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. Paulo está dizendo que grandes problemas ele passou por causa de amar a Cristo, e como que a igreja estava olhando para ele, e como que esses falsos mestres estavam com experiências miraculosas, dizendo: Paulo não é apóstolo.
Aqui eu aprendo uma coisa muito importante. Paulo nunca se preocupou em mostrar quem ele era, o quão grande esse homem era. Ele nunca quis contar para a igreja com a intenção de se promover. Ele simplesmente vivia a sua vida. Se nós olharmos esse diálogo do capítulo 12, ele vai dizer: o único erro que eu cometi com vocês, igreja, foi não ser peso para vocês. Eu amei vocês, eu preguei Jesus para vocês. Aí ele vai entrar no capítulo 12 para arrebentar o seu currículo. É como se Paulo estivesse preparando um currículo aqui e ele mostra todas as suas qualidades. E no capítulo 12 é a maior das suas qualidades. E ele vai dizer: em verdade que não convém me gloriar-me, mas passarei as visões e revelações que eu tive da parte do Senhor. Paulo está falando de si mesmo, e é um obstáculo danado para quem é humilde falar de si mesmo. Pense nisso. Se alguém fala demais de si mesmo, tem um arzinho de soberba e de orgulho crescendo nesse coração. Porque coisa difícil, irmãos, é falar das nossas qualidades sem nos constranger. Aí ele vai falar em terceira pessoa: eu conheço um homem, se foi no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Eu sei que ele foi arrebatado até o terceiro céu. Existe o céu das nuvens aqui que a gente vê, dos pássaros. Existe o céu das estrelas, da lua. E existe o céu que é o paraíso, que é o trono de Deus. Paulo está falando que esse homem foi arrebatado até o terceiro céu e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Irmãos, deixa eu compartilhar uma experiência com você. Paulo está falando que ele foi num lugar inexplicável. Eu tenho uma experiência na minha vida que, se você não tem, quem sabe um dia você vai ter, que é muito interessante. Todas as vezes que eu vivo ela, o Espírito Santo fala ao meu coração de uma forma tão especial. Quando a gente anda de avião, tem um momento que às vezes está nublado aqui embaixo, aí o avião vai subindo, e ele passa das nuvens. Irmãos, é uma das cenas mais bonitas que eu já vi na minha vida, porque aqui embaixo está tudo nublado e às vezes está até chovendo, mas quando passa lá em cima, o sol está brilhando numa força, e aquele tapete de nuvem assim, e isso é uma grandeza do poder de Deus. Eu sinto em meu coração assim, a seguinte frase: eu sou maior que qualquer tempestade, eu sou maior que qualquer dificuldade. Talvez na ótica da gente está tudo nublado e a gente está com medo, mas quando passa, irmãos, o sol está brilhando do mesmo jeito. É só o cenário que é diferente. Mas quando eu olho para essa experiência, que eu considero muito bonita, e eu me emociono, eu até choro, irmão, vocês não têm noção. Eu choro e falo: Deus, que coisa linda, que coisa maravilhosa, que negócio especial. Eu faço até vídeo, qualquer dia eu vou postar um vídeo depois das nuvens lá para os irmãos verem no Instagram. Mas quando eu olho para isso, eu fico vendo a emoção do homem, que eu não sei o nome, se é Neil Armstrong, obrigado, que pisou na lua. Irmão, se ver as nuvens é muito gostoso, imagina a alegria de poder pisar na lua. Olha a distância que esse homem andou para poder pisar na lua. E aí eu vejo Paulo, irmãos, sem espiritualizar a mensagem, se no corpo ou fora do corpo ele não sabe, mas indo até o céu da morada de Deus. Irmãos, ele não foi no inferno, ele não foi em nenhum lugar, porque às vezes, se eu falar de uma cidade bonita do Brasil ou do mundo, você falar assim, no meio de uma conversa, falar assim: conheço. Se falar de uma grande cidade, de um local muito bonito, você falar assim: já fui. As pessoas falam: nossa, que legal. Mas Paulo está dizendo que ele foi no céu.
Paulo não foi em qualquer lugar, Paulo foi no céu. E lá no céu, ele ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Essa palavra inefável é que não dá para explicar com palavras. Não é que ele não pode falar que era segredo, mas por mais que ele tentasse, ele não conseguiria explicar. Tem gente que vai numa cidade bonita e já volta enjoado. Agora, Paulo foi ao céu. Na ótica humana aqui é difícil até de dizer, é difícil até de explicar. Eu não consigo explicar para você a sensação que Paulo teve de ir até o céu. Moisés, que era Moisés, ele pediu para ver Deus e viu só uma beiradinha das costas na fenda de uma rocha. Mas Paulo foi levado ao terceiro céu, e não apenas levado, lá ele ouviu coisas inefáveis, que ele não consegue nem explicar. Irmãos, isso é muito interessante. Por quê? Porque Paulo está defendendo o seu apostolado e está mostrando que de experiências miraculosas ele entende. O lugar que ele foi, ninguém foi. O lugar que Deus o levou, ninguém o levou. Mas ainda assim, ele não iria se gloriar. Eu não vou ser louco, porque eu vou dizer a verdade, mas deixo isso para que ninguém pense de mim mais do que de mim vê ou de mim ouve. Paulo não estava preocupado em gerar admiração e nem gerar rejeição. Paulo não queria que alguém pensasse dele mais do que ele é. E talvez a dificuldade que nós temos como igreja é que as pessoas olhem para nós e venham nos admirar, sendo que na verdade, se olhar aqui um por um, existem áreas que nós somos fracos. Quem convive comigo sabe que eu tenho algumas fraquezas, e tem coisa que eu já orei para Deus me mudar, mas até agora nada. Só que todos nós temos fraquezas, todos nós temos dificuldades. 1h de madrugada, ele não é mais espiritual por isso. 1h de noite, 1h de tarde, o outro hora de manhã, e o outro não ora. Esse é menos espiritual. Mas o horário que você vai orar no relógio de oração, não tem problema. O que importa é que você vai orar. E não adianta você falar: para que orar na igreja, sendo que eu posso orar no meu quarto? Então ora no quarto e ora na igreja também. Por quê? Porque todos nós temos dificuldades. E bom é que as pessoas nos conheçam como nós realmente somos. Eu não quero que você pense que o seu pastor é muito mais espiritual do que ele é. Por quê? Porque daqui a pouco você pode sair da igreja porque ficou decepcionado. Eu não quero que você pense também menos do que eu sou e saia da igreja decepcionado por não ter conhecido quem eu sou, quem o pastor Marcel é, quem o seu líder de célula é. Aí eu olho para isso e Paulo vai falar assim: eu não vou me gloriar, eu não vou ser louco. Eu fui, sabe aonde? No céu. Mas ainda assim eu não vou me gloriar. Eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. Aí nós entramos no espinho. A primeira coisa que eu posso aprender com o espinho é que ele vem logo em seguida a essa revelação. Ele foi até o terceiro céu, lá ele ouviu coisas inefáveis, e o versículo 7 vai dizer: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Primeira coisa sobre o espinho que eu quero que você aprenda, é que o espinho era muito ruim para Paulo, na ótica humana. O espinho causava dor em Paulo. O espinho esbofeteava Paulo
E esse esbofetear aqui não é dar soco, é dar um tapa para humilhar. Esse espinho humilhava diariamente a vida de Paulo, a ponto dele orar e buscar no Senhor uma forma de vencer esse espinho. A primeira coisa que eu quero te ensinar: quem colocou o espinho? Deus. Deus deu um presente para Paulo. Paulo, que presente você quer? Eu quero isso, eu quero aquilo outro. Mas qual que eu vou te dar? Um espinho na carne. Mensageiro, ou seja, como se fosse um anjo de Satanás. Para quê? Para esbofetear Paulo, dar tapa na cara dele toda hora. Irmãos, Deus trabalha de um jeito, muitas das vezes, diferente de um jeito que a gente entende. Quem colocou o espinho? Deus, não foi Satanás. Talvez olhando para a sua vida, no meio das suas dificuldades, no meio dos seus problemas, você pode ter ouvido de alguém, está vendo? Vai brincar com Deus. Você pode estar ouvindo de alguém, está vendo? Satanás entrou na sua vida e fez isso, isso e isso. Você pode estar ouvindo de alguém isso aí, está vendo? É Deus fazendo isso ou fazendo aquilo. Mas entenda, Deus tem suas formas de agir. Deus tem suas formas de trabalhar. O Hélio falou sobre a matemática de Deus, irmão. Se ele colocar 2 mais 3 virar 7, ele faz isso e ele não deve nada para ninguém, porque ele é soberano. A segunda coisa seria o motivo do espinho. Pastor, mas por que Deus colocou um espinho na carne de Paulo? O texto é claro: para que ele não se exaltasse pelas excelências das revelações. Irmãos, eu não sei o que Paulo pensava dele mesmo, eu não sei o que você pensa de Paulo, mas pensa num homem fenomenal, Vinícius. Paulo. Pensa num cara que não tinha tempo ruim quando se tratava das coisas de Deus. Paulo. Pensa num homem que começava a escrever e Deus inspirava ele. Paulo. Pensa num homem que pregava com autoridade e Deus fazia. Paulo. Pensa num homem que não tinha medo de nada. Ele não tinha medo do diabo, ele não tinha medo do presidente, ele não tinha medo do prefeito, ele não tinha medo de ninguém. Paulo. Vai te matar. Irmãos, Atos 16, Paulo era romano, ele foi lá apanhar com Silas, mesmo não precisando apanhar. Pensa num homem que se alegrava de apanhar por amor a Cristo. Foi um homem que foi realmente alcançado por Deus. Esse homem se chama Paulo. Só que para que ele não se exaltasse, Deus colocou nele um espinho na carne. Irmãos, por melhor que você seja, que eu acho que a gente é muito ralinho, por mais algo que você faça para Deus e para as pessoas, ninguém é tão bom que não precise muito de Deus. Ninguém é tão fenomenal que não precise muito da graça e da misericórdia de Deus. Paulo recebe de Deus um espinho na carne para que ele não se exaltasse, para que ele não fosse tomado pela soberba no seu coração. E Paulo recebe um espinho na carne para entender que a graça de Deus era o bastante. Quem sabe, irmão, soberba não está vinculada a fazer muito não. Deixa eu te contar um segredo. Todo mundo tem um pouquinho de soberba no coração. Tem gente que tem mais, mas a soberba mora dentro do nosso coração. Tem gente que acha que é bom, tem gente que acha que é o melhor. E aí talvez na sua profissão, nas coisas que você faz lá fora, tudo bem, você pode ser bom, mas soberbo não. Você pode estudar muito, você pode se preparar para ser o melhor da sua área, mas soberbo não. Aqui então, mais ainda, aqui não tem espaço para orgulho, aqui não tem espaço para soberba,
Aqui não tem espaço para você pensar que você é o melhor e sem você as coisas não acontecem. As coisas não acontecem sem Deus. Irmão, se nós abandonarmos a igreja, amanhã vai fazer 2 dias. Se nós partirmos dessa terra, não pense que a igreja vai parar porque você faz isso e isso e isso. Eu tenho certeza que se você não fizer, vai ter outros que vão fazer. Entenda isso, pastor, mas espera aí, igual eu, não tem. Eu sinto muito te dizer, tem melhor. Pastor, se eu não pôr a mão não acontece. Mentira, às vezes não está acontecendo porque você está com a mão. A hora que você tirar a mão começa a acontecer. Pois você comia mais angu porque eu acho que vocês estão muito fraquinhos. Nós estamos muito fraquinhos. Porque não adianta você ensoberbecer o coração e pensar, eu sou tal, porque eu oro e Deus faz. Mentira, é Deus que faz. A gente pode até orar, mas quem faz é Ele, e é tudo para a glória dele. E para que Paulo não fosse tomado pela soberba, ele vai falar assim, eu vou tratar com esse homem, para ele não pensar que ele é bom o suficiente sem mim, eu vou trabalhar com ele. Irmãos, aqui eu aprendo, abro um parêntese para te ensinar, todo mundo tem suas lutas. Não adianta eu colocar uma auréola na minha cabeça e falar assim, eu não tenho luta, pastor Marcelo não tem luta. Irmãos, todo mundo aqui é tentado, todo mundo aqui tem dificuldade, todo mundo aqui já pensou em parar, todo mundo já pensou em desistir, e talvez você está se sentindo um extraterrestre, porque você tem lutas maiores que as das pessoas ao seu redor. Eu estou aqui para te dizer, existe esperança para você. Talvez a sua luta ela é muito grande, talvez o seu espinho na carne está batendo na sua cara todo dia, está te esbofeteando todo dia, e você está orando e não está resolvendo. Deixa eu te dar uma palavra, Deus está cuidando de você. Igreja, entenda isso, todos nós temos dificuldades, todos nós temos pecados, alguns aparecem mais que os outros, mas todos nós precisamos da graça e da misericórdia de Deus. Entendam isso. Quem sabe você está pensando em abandonar Jesus, pensando, Deus não faz do jeito que eu queria, Deus não deu aquilo que eu queria, parece que quanto mais eu oro, mais as coisas pioram. Eu tenho uma palavra para você, Deus está cuidando de você. Esse espinho na carne, eu não sei o que representa na sua vida, mas tem coisa, irmão, que humilha a gente. Tem coisa que bate na cara da gente, tem coisa que a gente olha e fala, Senhor, eu não venço, eu tento e não consigo, tem hora que eu acho que vai, na verdade não vai. Deus está cuidando de você. Irmãos, e eu preciso aprender com os efeitos do espinho, sabendo que é Deus que colocou o espinho, sabendo que o espinho tinha um motivo, não permitir que Paulo se ensoberbecesse e pensasse que conseguiria sozinho, mas tem os motivos. O primeiro deles, o sofrimento pode revelar o propósito de Deus. A dor do espinho impedia que Paulo tivesse uma dor ainda maior, a dor de ser tomado pelo orgulho e soberba e ser rejeitado por Deus. Eu quero falar com você que está sofrendo, e às vezes ninguém sabe, a igreja não sabe, seu familiar não sabe. Preste atenção, quem sabe você questionou a Deus o seu sofrimento. Deus, por quê? O que eu fiz para merecer a vida que eu estou vivendo? Por que eu estou passando tudo aquilo que eu estou passando? Eu te sirvo, eu te amo, eu sou fiel ao Senhor, e estou passando por um momento difícil. Entenda isso. O espinho tinha um propósito. Qual era o propósito do espinho? Guardar Paulo e levar Paulo para mais perto de Deus. Enquanto Paulo lutava contra o espinho, ele não era vencido pela soberba. A soberba não conseguia entrar no coração de Paulo, porque todos os dias ele olhava para ele e pensava, eu sou um miserável, eu não consigo vencer o meu espinho. Entenda isso.
a dor do seu sofrimento, a dor da sua luta, a dor da sua dificuldade, ela pode estar sendo o combustível para você se aproximar mais de Deus e não permitir que esse pecado terrível tome conta do seu coração. Quem sabe no meio do sofrimento você tem um arzinho de soberba no coração, você tem orgulho no seu coração, mas o Senhor está dizendo: você não é isso tudo, você precisa de mim. Quem sabe você já tentou com as suas forças, você já tentou de um jeito, você já tentou do outro, e Deus está te mostrando: você precisa de mim. Esse sofrimento é Deus te guardando, esse sofrimento é Deus te protegendo, esse sofrimento é Deus impedindo que você seja rejeitado por Ele. Pastor, parece que a prova não passa. Irmão, se a prova não passar e a gente terminar no finalzinho dessa prova, quando a gente atravessar, for para o céu, irmãos, e daí se a prova não passou? Vai mudar o quê? Com prova ou sem prova, o que importa é se nós vamos morar no céu. A segunda coisa, o espinho na carne era uma providência de Deus para a vida do apóstolo Paulo. A providência que Paulo queria era outra, porque ele vai orar uma, ele vai orar duas, ele vai orar três. Mas irmãos, Deus não quis fazer. E o recado de Deus para a sua vida, preste atenção nisso, que isso é para mim e para você. Ele não precisa de aulas de como ser Deus. Você está entendendo o recado de Deus para a sua vida? Ele não precisa de aulas de como ser Deus. Você não precisa ensinar Ele a fazer. Ele sabe o jeito certo, a hora certa e o momento certo. Eu e você temos que confiar que mesmo que pareça que não, Ele está no controle. Mesmo que pareça que não, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A terceira coisa, o espinho na carne mostra o quanto Deus é soberano e o cuidado dele não se explica. Como a gente entender que um mensageiro de Satanás que esbofeteava um homem de Deus tinha como mensagem, como missão, mostrar que Paulo não estava abandonado por Deus, mas pelo contrário, esse mensageiro mostrava para Paulo: Paulo, Deus está cuidando de você. Irmãos, nenhum de nós, nem eu, queremos passar por enfermidades. Nenhum de nós quer passar por perdas. Falar em morte com a gente, só Deus para nos livrar. Perder familiar, então, só Deus. Mas preste atenção, existem situações que parecem que não, mas são expressões do cuidado de Deus para as nossas vidas. Deixa eu te ensinar algo. Deus age das formas mais absurdas para glorificar o nome dele. Abrindo um parêntese para a possível estrada, com estrada ou sem estrada, o nome de Deus vai ser glorificado. Deixa eu te ensinar algo muito importante, irmãos. O que é esse terreno? Para o tamanho do poder de Deus, para o tamanho da grandeza. Deus é dono, irmão, da Amazônia inteira. Deus é dono do globo terrestre. Irmãos, lógico que nós cremos que não vai ter estrada, mas se for para glorificar o nome de Deus, se for para a igreja buscar mais ao Senhor, nós aceitamos. Que é isso, pastor? Vocês vão lutar? Claro, mas Deus tem suas formas. Deus não precisa de aulas. Deus, se fosse eu agiria dessa forma, eu faria desse jeito, eu fazia, eu acontecia. Irmãos, Deus só quer que a gente venha entender que até Satanás trabalha para Deus quando necessário. Que isso, pastor? Sim, Satanás acha que está dando uma rasteira,
mas está sendo uma oportunidade do nome de Deus ser glorificado. João capítulo 9, um texto que eu amo. Por que nasceu cego? Jesus vai falar assim: existem enfermidades que não são para a morte, mas são para o nome de Deus ser glorificado. Talvez você está sofrendo, está passando um momento difícil. Eu estou aqui para te dizer: Deus trabalha, Deus cuida da gente. Pastor, você não está entendendo meu sofrimento. Deus cuida da gente. A outra coisa, o espinho na carne fez Paulo depender mais de Deus. Paulo, ao sofrer com o espinho, pôde buscar a Deus. Igreja, tenha esse entendimento. No meio das suas dificuldades, se você está deixando de orar, se você está deixando de buscar o Senhor, isso é preocupante. Mas se no meio das lutas e adversidades que você está vivendo, você está buscando mais ao Senhor, isso é bênção. Eu e você temos que entender que o espinho na carne de Paulo levou ele para mais perto de Deus. Qual é a sua luta? Qual é a sua dificuldade? Qual é seu sofrimento? O que está dando errado? Isso precisa te levar para pertinho de Deus. O desejo de Deus ao permitir sofrimentos na minha vida e na sua vida é fazer a gente dobrar o joelho. Irmão, se você não dobra o seu joelho, se você não se rende ao Senhor, se prepare para os sofrimentos, porque se o sofrimento for a única forma que Deus tem para você se dobrar diante da presença de Deus, se prepare para sofrer. E se você já está sofrendo, para sofrer um pouco mais. Irmãos, eu não sei quem mentiu para você dizendo que você não ia sofrer. Eu não sei quem mentiu para você dizendo que tudo vai dar certo. É mentira. Vai ter algumas coisas que vão dar errado na ótica humana, mas ainda assim Deus está cuidando de nós. Pastor, mas eu estou tomando tapa na cara de humilhação todo dia. Deus está cuidando de você. Aguenta firme. Pastor, eu estou passando uma situação que só Jesus, ainda bem que só Jesus. Aguenta firme, Deus está cuidando de você. Aí eu preciso de entender que Paulo, sabendo disso, ele vai orar. Ele vai orar uma vez, Deus não respondeu. Ele vai orar duas, ele vai orar três. E Deus falou com ele: Paulo, o negócio é o seguinte, vou fazer não. Pode fazer quantas campanhas você quiser, pode jejuar, pode clamar, pode espernear, eu não vou fazer. Irmãos, primeira coisa que eu aprendo: vale a pena orar. Vale a pena orar, pois Deus está nos escutando. Se você soubesse que Deus escuta a sua oração, será que você oraria da mesma forma que você ora hoje? Se eu te garantisse, falasse assim: Guilherme, pode conversar com Deus, que Deus está te ouvindo. Será que você oraria da forma que você ora hoje? Imagina, Josias, que você tivesse certeza, convicção, Deus está ouvindo tudo que eu estou falando com ele. Será que a forma de orar iria mudar? Irmãos, quanto tempo a gente gastaria em oração se a gente soubesse que Deus ouve tudo que a gente ora? O que a gente pediria em oração se a gente soubesse que Deus ouve tudo que a gente ora? Parece que a gente não sabe que Deus está nos ouvindo. Parece que a gente pensa que a gente está orando só para falar com um Deus que tem boca, mas não vê, tem olho, mas não fala. Às vezes, eu errei até um raciocínio, né? Às vezes a gente acha que o nosso Deus, Ele é um Deus de pau, mas não é assim, igreja. Eu e você temos que ter a certeza que Deus está nos escutando, seja de joelhos dobrados aqui na igreja ou na sua casa,
seja na beirada do fogão ou na frente de um computador, Deus está escutando a nossa oração. Eu e você temos que entender que a forma de falar com Deus ainda é a oração. Então a igreja precisa de orar. Só que parece que a igreja pensa que oração não é oração. Oração, a gente está conversando com uma outra pessoa que não seja Deus. Igreja, nós precisamos de orar. Nós precisamos de entender que Deus está falando com a gente. Só que tem uma outra coisa que é importantíssima. Nem toda oração será atendida da forma que queremos. Aí nessa que tem muita gente que desanima. Fala assim, eu vou orar para quê? Eu vou orar porque Deus pode fazer. Eu vou orar porque Ele tem todo o poder. Eu vou orar porque eu vou estar com Ele. E eu estando com Ele, eu estou aprendendo mais e mais com Ele. Igreja, você precisa estar preparado para essa verdade. Tem coisa que ainda que nós não venhamos entender, a gente tem que aceitar. Deus não faz tudo que a gente quer. Ele não é o nosso servo. Nós que somos servos dele. Pastor, Deus não vai fazer tudo que eu quero? Não. Pastor, mas eu tenho uma lista de coisas que eu quero pedir para Deus. Pode pedir. Agora, se Ele vai fazer, é se Ele quiser. E se Ele não fizer, é porque Ele está lá no futuro e você não está ainda. Ele sabe exatamente o que é melhor para mim e para você. A vontade dele é boa, agradável e perfeita. Eu olho para a minha vida, eu já pedi tanta coisa para Deus, que se Deus tivesse me dado, eu estava lascado hoje. Mas tem coisas que Deus não me deu, irmãos, foi livramento. Tem coisas que você já pediu, você sabe, que se Deus tivesse te dado, você não estava aqui hoje. Então entenda, quem é Deus é Ele. Quem está no controle é Ele. Uma outra coisa que eu aprendo: o seu currículo, o meu currículo, não nos impede de sofrer. Porque se a gente olhar para a vida de Paulo, com um currículo desse tamanho, cheio de sofrimento. Talvez você está olhando assim, na hora que a luta chega para a gente, a primeira coisa que a gente pensa é que a gente é fiel ao Senhor. A gente esquece dos pecados, a gente esquece das falhas, a gente esquece de umas pendênciazinhas que a gente tem e fala assim: eu sou fiel a Deus, eu vou na igreja, eu dizimo, eu oferto. E por que eu estou passando por essa luta? Irmãos, não é sobre currículo, não é quanto você deu, não é quanto tempo você tem de crente, é que Deus está no controle. Não, pastor, mas eu sou pastor, eu sou a pessoa, eu tenho 15 anos de igreja e eu vou passar por essa luta. Irmãos, Paulo era Paulo e tinha um espinho na carne, mensageiro de Satanás, que esbofeteava ele todos os dias, que ele orou 3 vezes e Deus falou assim: não. Irmãos, Deus diz não. Uma outra coisa que eu aprendo: quando Deus não faz da forma que queremos, não significa que Ele não está cuidando de nós. Para de pirraça com Deus. Deus, se você não fizer, eu vou espernear, eu vou desviar, eu vou voltar para o álcool, eu vou voltar para as drogas. Irmãos, se Ele não fizer, não quer dizer que Ele não está cuidando. Deus cuida no sim e Deus cuida no não. Deus cuida na porta fechada e Deus cuida na porta aberta. Deus cuida na riqueza e Deus cuida na pobreza. Deus cuida na tristeza e na alegria. Deus cuida da gente. Você pode estar cheio de luta, você pode estar cheio de dificuldade, mas o véu está rasgado. Olha só onde você está. Você está na casa de Deus e você tem a oportunidade de dirigir a sua palavra ao Senhor. Então, quando Deus cria toda essa situação, Ele está querendo mostrar para Paulo um caminho. Qual caminho? E disse-me:
a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Existe um caminho diferente do que estamos projetando. Deus não removeu o espinho de Paulo, mas Ele revelou a sua graça. Isso é importante para a sua vida. Deus não removeu o espinho de Paulo, mas Deus revelou a sua graça. Igreja do Senhor, em meio aos meus e seus sofrimentos, talvez Deus não vai fazer do jeito que a gente quer, mas Ele não vai te deixar perdido, desorientado. Ele revelará a graça dEle. A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Essa mesma graça que nos salva, nos tira do império das trevas, não nos deixa receber o castigo que nós merecemos, é a graça que nos sustenta para perseverarmos na caminhada com Deus. Deus está falando: Paulo, eu não vou tirar um espinho, mas a minha graça é o bastante para você. Irmãos, de todos os nossos problemas juntos, se Deus resolver, amém, mas se Ele revelar a graça dEle para você, eu tenho certeza que você vai falar assim: Deus, a respeito do problema que a gente tinha, vamos deixar o problema de lado, eu só preciso da sua graça, porque com a graça dEle a gente vence qualquer obstáculo, e sem a graça dEle nós não temos a capacidade de vencer nenhum obstáculo. É somente pela graça dEle. Ele está dizendo: Paulo, eu não vou fazer, ponto final, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo, quando você está fraquinho, quando você está debilitado, quando você está cheio de problema, você me procura, você fica colado em mim. A minha graça é capaz de te sustentar no meio de tudo isso. Então, Paulo, você vai conviver com esse espinho na carne, igreja, e ele vai dizer assim: de boa vontade eu vou me gloriar, sabe em quê? Nas minhas fraquezas, porque quando eu me glorio nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Aí Paulo vai ensinar um princípio importantíssimo para a minha vida e para a sua vida. Olha para mim, irmãos, diante de todo esse problema, diante de toda essa situação, Paulo vai falar assim: eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então eu sou forte. Paulo está se alegrando com o seu espinho. Paulo está se alegrando com as suas dificuldades. Paulo está se alegrando com os seus sofrimentos. Paulo está se alegrando em ser perseguido, em estar angustiado. Paulo está sendo grato, porque Deus está cuidando dele no meio de toda e qualquer situação. Igreja do Senhor, eu preciso que essa frase fique guardada no seu coração: Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de você. Pastor, eu tenho minhas dúvidas. Deus está cuidando de você. Pastor, você não conhece a minha luta. Deus está cuidando de você. Paulo está atingindo um nível com todas essas dificuldades de prazer nas fraquezas, prazer nas lutas, prazer nas injúrias, prazer quando falam mal dele, porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. A matemática de Deus é diferente. Se coloque de pé no nome de Jesus.
seja grato pelo cuidado de Deus. Tudo que Deus fizer na sua vida, ou que Ele não fizer, é para a glória dEle. Pastor, eu não quero sofrer. Irmãos, não é bom sofrer não, mas coisa boa é estar pertinho de Deus, sendo sustentado pela graça de Deus. Será que o sofrimento vai te alcançar? Será que o sofrimento vai me alcançar? Ninguém fala amém de jeito nenhum, né? Só que Deus quer nos levar para um nível que o sofrimento não vai nos parar, que as dificuldades não vão nos abater, porque como Marcos Paulo abriu o culto, a gente não está preocupado com a terra, nós estamos preocupados com o céu. Igreja do Senhor, a igreja que cresce, a igreja que subsiste na terra, é a igreja que sabe sofrer. As coisas podem não estar boas lá dentro da sua casa, mas Deus está cuidando de você. As coisas podem não estar boas com os seus filhos, mas Deus está cuidando de você. Suas finanças podem não estar bem, Deus está cuidando de você. Você pode estar desempregado, Deus está cuidando de você. Você pode estar enfermo, Deus está cuidando de você. Você pode estar diante de uma notícia horrível hoje, Deus está cuidando de você. Pastor, o mar está agitado, Deus está cuidando de você. O mar está calmo, Deus está cuidando de você. Nós precisamos de ser cristãos maduros e entendermos que no meio dessas dificuldades, quando nós estamos fracos, é que nós estamos fortes. Dobra o seu joelhinho e saiba que Deus está cuidando de você. Feche os seus olhos no nome de Jesus. Eu quero que você dê a mão à pessoa que está do seu lado. Não precisa unir os corredores, mas você vai orar por esse irmão. Você vai orar por essa pessoa que, quem sabe, ela não está nem aguentando o sofrimento que ela está passando. Eu quero que você comece a clamar aí no seu lugar por essa pessoa, pedindo ao Senhor que, se possível, Ele faça cessar esse sofrimento. Mas a sua oração mais importante nessa noite precisa ser que a graça de Deus possa envolver a vida dessa pessoa. Deus, nós nos colocamos diante da Tua presença, Pai, para poder Te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, para poder Te agradecer, Deus, por essa palavra. Está aqui a minha vida, está aqui a vida do Gabriel, está aqui a igreja do Senhor, está aqui o povo, Deus, que está orando em casa, está aqui o Teu povo, Deus, que ouve essa mensagem em algum lugar e está orando também. Nós nos colocamos, meu Pai, diante da Tua presença para Te agradecer pelas nossas lutas, para Te agradecer pelas nossas dificuldades, para Te agradecer pelos nossos problemas, para Te agradecer, Deus, pelos nossos espinhos. E ainda assim, Pai, levantar as nossas mãos e dizer que o Senhor é maravilhoso. Ainda assim, levantar as nossas mãos e dizer que o Senhor é fiel, que o Senhor tem todo o poder. Pai, toda a majestade, toda a honra, toda a glória, meu Pai, está nas Suas mãos. Tudo vem de Ti, Pai. Nós não somos nada, nós somos apenas miseráveis pecadores, mas nós, Deus, dependemos única e exclusivamente da Sua vontade, do Seu cuidado, Pai. E aqui, Deus, está a Tua igreja orando. Aqui, Deus, está a Tua igreja clamando. Aqui, Deus, está a Sua igreja suplicando em favor uns dos outros. Pai, existem pessoas que entraram por essas portas que estão sofrendo. Existem pessoas, Deus, que entraram por essas portas e estão passando por dificuldade, pensando em desistir da vida, pensando, Deus, em tomar decisões que não vão glorificar o Teu santo nome. Existem irmãos, ó Deus, que não estão sabendo lidar com os espinhos que eles têm. Mas a minha oração, Pai, é que no meio da humilhação, que no meio da dificuldade, no meio do problema, Pai, o Teu nome seja glorificado. Pai, que a Tua graça se revele à Tua igreja. Nós queremos, Deus, conhecer a Sua graça, essa graça que salva, essa graça que sustenta. Nós oramos no nome de Jesus.
se revela a nós, Pai, nos dá essa graça maravilhosa, Pai, para nós conseguirmos vencer os obstáculos da vida, Pai. Eu oro, Pai, pedindo ao Senhor que o Senhor possa fazer milagres. Pai, o teu povo precisa de milagres, mas mais importante que um milagre, Pai, é a tua graça revelada aos nossos corações. Gera em nossos corações uma fé madura, uma igreja, Deus, fiel, uma igreja que te ama, uma igreja, Deus, que aguarda ansiosamente a tua vinda. Eu entrego, Deus, as nossas vidas diante do Senhor e peço, Deus, cuida de nós. E que essa verdade que foi ministrada invada os nossos corações. Obrigado, Pai, por estar cuidando de mim. Obrigado, Deus, por estar cuidando dos meus irmãos. Ajuda eles, Pai, fortalece eles e sustenta eles. Tudo isso, Pai, para a honra e a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos para cá assim, que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. E a igreja diz: tenha uma semana abençoada e cheia do cuidado de Deus com a sua vida. Que Deus te abençoe.